Olá, meus queridos amigos, irmãos em Cristo, irmãs, né? Nós vamos mais uma vez, né, fazermos o estudo do nosso segundo tópico dessa semana, né? Cujo título é Um Livro de Ação. Um livro de ação. Como Lucas, o médico amado, apresenta o livro de Atos como uma continuação do evangelho que leva seu nome? Bom, nós sabemos que Lucas, ele tem o Evangelho de Lucas e ele também escreveu o livro de Atos. E ele faz menção de um mesmo assunto no livro de Lucas e no livro de Atos. E diz assim em Lucas 24, 50 a 53: E levou-os fora até Betânia, e levantando as mãos, os abençoou. Quem foi? Jesus. E aconteceu que, abençoando-os, ele se apartou deles e foi elevado ao céu. E adorando-o, eles tornaram com grande júbilo para Jerusalém. E estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém. Então, nós vemos aqui o relato no livro de Lucas, escrito por ele mesmo, né? Que ele falando de uma ocasião em que Cristo, ele abençoou os discípulos, né? E ele estava para ser assunto ao céu. Antes disso, ele abençoou os discípulos, né? E eles o viram subir para o céu. E agora, o adorando, eles voltaram para Jerusalém, como Jesus tinha dito para eles, que nós vamos estudar isso ainda, né? Que eles permanecessem em Jerusalém. E estavam sempre no templo, né? Na igreja, louvando a Deus. E agora em Atos ele fala: fiz o primeiro tratado, ou melhor, o primeiro livro, ó Teófilo. Então ele está mencionando aqui que ele escreveu, ele está mencionando a uma pessoa que tinha esse título honorífico, né? Devia ser um romano ou um grego convertido, amigo de Lucas, a quem ele escreve este livro, né? Ele diz, né? Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. E nós vemos o título do segundo tópico aqui, dizendo um livro de ação. Então, nós temos aqui verbos no gerúndio, que quer dizer, né, em ação, né? Fazer, ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando do que respeita ao reino de Deus. Então aqui ele faz menção dos mesmos acontecimentos, com relatos distintos, né? Então ele fala que em Betânia, Jesus levantou a mão e abençoou os discípulos, e eles o viram subir. E agora aqui em Atos ele fala até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos. Então ele faz menção do mesmo acontecimento de uma maneira diferente. Então nós vemos que ele repete as falas, né? Repete as falas. Ele deu uma continuidade. Ele escreveu em Lucas e depois ele deu uma continuidade do assunto, né, no livro de Atos. Agora, a pergunta 2b diz: em suas últimas perguntas a Jesus, qual era a principal preocupação dos discípulos? Em Atos 1,6 diz assim: aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Então os discípulos, eles tinham esse anseio, né? Eles pensavam que Cristo ia estabelecer o reino dele aqui, nesse mundo, mas não era isso. Então eles tinham essa ansiedade, né? E foi isso que eles perguntaram a Jesus. E que preocupações semelhantes são comuns a nós? Nós também temos, às vezes, essa ansiedade dos discípulos. Por exemplo, o acontecimento da vida de Cristo. Nós ficamos muitas vezes perguntando para nós mesmos, apesar de que nós sabemos que isso não nos foi dado saber, mas nós gostaríamos de saber quando seria a volta de Jesus. E outras coisas mais, né? Porque diz que o Espírito Santo será derramado em grande plenitude. Nós também temos esse anseio, né? De saber quando se dará isso, né? Então nós temos a mesma preocupação
preocupação que os discípulos tinham de uma data, de saber o momento, quando aconteceria, nós temos essa preocupação também. Então diz aqui, disse-lhe Cristo, né? Disse-lhes, Atos 1,7, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Então tem coisas que não convém a nós sabermos, né? Lá em Deuteronômio 29, diz que as coisas encobertas são para Deus e as descobertas são para nós e nossos filhos. Então aquilo que nos compete, Deus deixou aberto na sua palavra, deixou esclarecido, mas tem assuntos que não compete a nós sabermos, então só pertence a Deus, né? Diz aqui, mas não procuremos saber o que foi mantido em segredo nos conselhos do Todo-Poderoso. É nosso dever vigiar, trabalhar e esperar, labutar a cada momento pelas pessoas que estão prestes a perecer. Devemos andar continuamente nas pegadas de Jesus, trabalhando sob suas diretrizes, administrando seus dons como bons mordomos da multiforme graça de Deus. Satanás estará pronto para dar uma mensagem especial, criada por ele, a qualquer pessoa que não esteja aprendendo todos os dias com Jesus, a fim de anular a maravilhosa verdade para este tempo. Então, nós sabemos que Cristo ele não deixou datas marcadas. E a terceira pergunta, neste tópico mesmo, diz, explique o que devemos aprender da resposta do mestre, então. Que nós não devemos nos preocupar. Jesus respondeu que não convinha nós sabermos os tempos e as estações. Então nós devemos trabalhar, cumprir a vontade do mestre, né? E não devemos nos preocupar com a data, quando ele virá, não é mesmo? Eu posso até citar aqui aquela passagem falando do ladrão. Se nós soubéssemos quando o ladrão viria, nós ficaríamos vigiando, mas nós não sabemos. Então compete a nós ficar como? Sempre vigiando, sempre alertas, vigiar e orai. Então sempre estarmos alerta acerca dos acontecimentos, porque nós não sabemos o momento e as horas específicas, né? Para terminar, eu vou ler o que está no livro Testemunho para a Igreja. Diz assim, vivemos nas cenas finais da história da Terra, não temos tempo nem momento a perder. Não sejamos achados dormindo no posto. Ninguém diga no coração ou por obras, meu Senhor tarde virá. Que a mensagem da breve volta de Cristo ressoe em fervorosas palavras de advertência. Convençamos a homens e mulheres de todos os lugares a se arrependerem e fugirem da ira vindoura. Que os despertemos, levando-os a se prepararem imediatamente. Então, nossa mensagem deve ser esta, de proclamar, de falar aos corações que o Senhor está voltando, que Ele não tarda a vir e que nós devemos estar o quê? Preparados para isso, para que nós não sejamos pegos o quê? Dormindo, tranquilos, achando que não vai acontecer hoje ou amanhã. Nós não sabemos o tempo, então nós devemos estarmos guardando a palavra do Senhor e vivendo a palavra do Senhor e falando sobre a palavra do Senhor, tá bom, meus queridos? Que o Senhor nos abençoe para que nós possamos cumprir o título aqui deste tópico, um livro em ação. Então esse livro é um livro em ação porque está relatando coisas que foram feitas por Jesus e pelos discípulos. Então nós também devemos viver em ação contínua, vivendo a palavra de Deus, fazendo a vontade da palavra de Deus e falando da palavra de Deus. Um beijo e até amanhã, se Deus quiser.